Não, deixa eu ver. Esse jogo. Boa noite a todos. Vamos dar início, então, à nossa aula de hoje. Espero que vocês estejam bem e que estejam animados para a nossa aula, né? Hoje nós vamos ver já alguns cálculos práticos aí sobre lucro real. Na aula passada, nós falamos um pouco sobre a parte teórica do lucro real, um assunto bastante complexo, mas também bastante interessante e tem tudo a ver com o nosso dia a dia, né? Porque ele envolve bastante as informações contábeis, principalmente as informações do pessoal que trabalha nos lançamentos contábeis, que controlam as despesas, os custos das empresas, né? Então, quando falamos de lucro real, nós estamos falando só da parte de tributária, mas também da parte contábil, porque tudo depende de como registramos as informações da empresa para obter, obviamente, a base de cálculo do imposto de renda pessoa jurídica. Bom, na aula passada, nós paramos falando aí da parte conceitual. Deixa eu abrir aqui para nós o nosso... Nós paramos falando do DRE e da importância e do ajuste que é feito das adições e exclusões da base de cálculo do imposto de renda e também das compensações, né? Vimos aí a questão do conceito do lucro real, que é justamente essa diferença entre custo, receita menos custo, menos despesa, para se encontrar, então, o resultado contábil. E esse resultado contábil, ele então, feita uma revisão nele para verificar se não há necessidade de nenhum ajuste de adição ou de exclusão dessa base de cálculo para aplicar os 15% de IR, né? E também se não há a possibilidade de compensar prejuízos anteriores, né? De exercícios anteriores, na base de cálculo que nós estamos apurando do lucro real. Justamente porque a legislação permite que as empresas façam aí, depois de ter o seu resultado contábil, né? Façam, então, um ajuste e possam também compensar até 30% do prejuízo do exercício anterior. Ele pode ser feito, então, a compensação na base de cálculo da apuração do lucro real neste exercício. É também importante observar que existe a possibilidade de fazer exclusões de alguns valores que foram considerados dentro do DRE como receitas, né? No caso de receitas obtidas através de dividendos, quando a empresa participa de outro CNPJ, também quando há aí algum valor considerado como uma receita, mas uma receita que seja não operacional e essa receita não tenha a obrigatoriedade de tributação, ou ainda a parte de variação cambial, ou ainda, outro caso bem comum, que é a questão de vendas para entregas futuras, né, que pode ser considerado como receita, mas na verdade não foi uma receita ainda. Então, ela pode ser deduzida dessa base de cálculo. E também nós temos as adições, o que eu vou adicionar à minha base de cálculo, que são gastos, de forma geral, que não podem ser considerados como gastos dedutíveis pela empresa dentro da base de cálculo do imposto de renda, né? No caso aí, que a gente pode citar que é bem comum, multas punitivas, no caso de multas de trânsito, multas de fiscalização, multas de meio ambiente, quando é aplicado pelo Fátima, pelo IBAMA, né? Essas multas, elas não são multas dedutíveis, apesar de ter sido um gasto que a empresa teve, foi lançado contabilmente, foi deduzido lá no DRE, mas, para fins de apuração do lucro real, eu tenho que adicionar esse valor que naquele momento foi deduzido, eu tenho que adicionar, então, nessa minha base de cálculo. Outros exemplos, quando eu faço alguma doação para alguma entidade, para alguma ação comunitária, alguma ação social que não esteja autorizada ou permitida pela Receita Federal, eu também não posso deduzir na minha base de cálculo. Então, como eu já deduzi para apurar o resultado contábil, eu preciso adicionar a essa base de cálculo. E nós vimos aí uma gama de gastos, né, de despesas,
que a Receita Federal considera como indedutível e, por isso, precisa ser adicionado à nossa base de cálculo. Falamos também um pouquinho sobre o período de apuração do lucro real, que ele pode ser trimestral ou pode ser anual. Se trimestral, eu preciso fazer o zeramento a cada trimestre, apurar o resultado e recolher o imposto. Vimos também que não é muito interessante em alguns momentos ser do lucro trimestral, né? Quando eu faço apuração pelo lucro real, porque eu, às vezes, não posso compensar o prejuízo que eu tive nos trimestres anteriores no exercício seguinte, né? Eu posso compensar dentro do exercício, mas somente 30% dele. Isso acaba não sendo muito benéfico quando a empresa não tem essa certeza de resultado, se positivo ou negativo. Outro detalhe bem importante também é quando falamos aí da questão do lucro real anual, né? Quando eu faço a minha apuração de forma anual, eu preciso, obviamente, lembrar que eu vou fazer por estimativa. A cada mês eu preciso fazer uma apuração de um resultado, e sobre esse resultado eu preciso recolher imposto de renda e CSLL no exercício, aliás, na competência seguinte, né? Então é bem importante também lembrar desse detalhe que ele sofre aí um cálculo mês a mês, e em 31 de dezembro eu faço uma apuração geral do ano e verifico se eu recolhi a mais para compensar ou recolhi a menos, para que eu faça a complementação do recolhimento deste imposto, né? A gente aconselha sempre que seja pelo lucro real anual, justamente por conta dessa incerteza se vai ter lucro ou prejuízo, né? Lembrando que a grande vantagem do lucro real é quando eu tenho prejuízo ou tenho um resultado, um lucro muito baixo, e eu vou pagar menos imposto de renda e menos CSLL sobre esse resultado, né? Porém, algumas empresas elas são obrigadas a estar no lucro real, que são aquelas que têm faturamento superior a 78 milhões, e algumas atividades voltadas à parte financeira, né? Como bancos, factorings, securitizadoras e assim por diante. Essas empresas elas são obrigadas a estar no lucro real, e ainda aquelas que têm aí participação capital estrangeiro, que façam aí, tem alguma necessidade de benefício fiscal, e para ter esse benefício elas são obrigadas a estarem no lucro real. Então a gente falou sobre tudo isso na aula passada, exemplificamos aí algumas questões, né? Falamos sobre o adicional de imposto de renda também, e a grande diferença entre lucro real e lucro presumido é que no lucro real eu tenho, então, um regime não cumulativo, ou seja, eu posso compensar todos os impostos incidentes sobre as compras, né? No caso do PIS e COFINS, eu posso recuperar também ICMS e IPI. Depois que falamos desses detalhes e das apurações do lucro real, dos ajustes, né? Paramos, então, falamos do LALUR, paramos, então, nessa slide que fala sobre o DRE, a importância dele e como ele é utilizado. E, por fim, então, nós temos a questão dos incentivos fiscais. Essa informação nós, então, deixamos para a gente poder tratar aqui com vocês na aula de hoje. Vejam, o governo, ele estipulou aí, através da legislação do lucro real, através da legislação tributária, a possibilidade de as empresas compensarem alguns valores no seu imposto a pagar, né? E esses valores justamente estão atrelados aí à questão do incentivo fiscal. Quando a empresa ela tem um incentivo por parte do governo para ter alguns procedimentos que venham beneficiar a sociedade, e com isso essa empresa também tem um benefício, que é justamente pagar menos imposto quando ela utiliza esses incentivos fiscais. Vamos começar falando do PAT. O PAT é o Programa de Alimentação do Trabalhador. Esse programa ele tem um objetivo de complementar a alimentação de todos os trabalhadores das indústrias, empresas de forma geral, justamente pensando nesses trabalhadores que têm uma baixa renda,
que às vezes não conseguem se alimentar direito, ou que às vezes não têm condições de levar uma refeição ou adquirir uma refeição no seu horário de trabalho, e às vezes acaba se alimentando mal, né? Comendo algum tipo de lanche ou algum tipo de item, como biscoito, enfim, que não tenha tanto nutriente, que não ajude justamente a repor as energias gastas durante a sua execução profissional, né? Então, pensando no bem-estar do trabalhador, pensando na saúde desse trabalhador, para que ele tenha força, para que ele não se acidente tão facilmente, para que ele não fique preocupado ou indisposto no sentido de trabalho porque não tem condições de se alimentar direito, né? Então, o governo criou esse programa, que é um programa que incentiva as empresas a terem essa alimentação disponível para os seus trabalhadores e, consequentemente, a empresa é beneficiada com esse incentivo fiscal, né? Então, aqui nós temos como conceito que um programa de complementação alimentar no qual o governo, empresa e trabalhadores partilham responsabilidades e têm como princípio norteador o atendimento ao trabalhador de baixa renda, melhorando suas condições nutricionais e gerando, consequentemente, saúde, bem-estar e maior produtividade. O PAT ele está instruído pela Lei 6.321, de 14 de abril de 76. E desde lá se vem, então, regulamentando esse incentivo fiscal para as empresas. Para se saber qual é o incentivo fiscal existente no PAT, nós temos como observar 3 métodos ou 3 opções que a empresa pode avaliar para, dentre as 3, a que tem o menor valor, ela optar como incentivo fiscal. Então, o que acontece? Esse gasto que a empresa tem com a alimentação do trabalhador, automaticamente ele já é deduzido como custo ou despesa. Isso já vai aparecer no DRE como dedução da base de cálculo, né? Então, vai ser diminuído ali da receita e vamos chegar aí a um valor com esses gastos, né, de alimentação dentro do DRE. Além desses gastos que são lançados lá como despesa para a empresa também pode abater mais um valor da sua base de cálculo, que justamente vem aí a sacada em relação ao PAT, né? Quando a empresa ela tem condições, digamos, de abater parte deste valor que ela, digamos assim, pagou, ela paga uma parte disso ou abate uma parte disso a mais na base de cálculo. Então, como é que funciona? Primeira opção, né, uma das opções, o abatimento do incentivo fiscal está limitado a 4% do imposto de renda devido, ou seja, para as pessoas jurídicas com imposto apurado com base no lucro real, desse imposto apurado com base no lucro real arbitrado ou lucro presumido, não será permitida qualquer dedução a título de incentivo fiscal, somente para quem é do lucro real. Então, o que acontece? Apura-se o valor do imposto de renda devido e 4% desse imposto devido é considerado como incentivo fiscal. E esse valor, então, eu vou diminuir do valor a ser recolhido de imposto de renda. Então, essa é uma das opções, é a opção de aplicar 4% do imposto de renda devido. Então, isso é para lucro real somente. Lucro presumido, simples nacional ou arbitrado não podem ter esse incentivo fiscal, ou seja, pagar menos imposto de renda se ela tiver parte. A pessoa jurídica, aí é uma segunda opção. A pessoa jurídica que tiver programas de alimentação do trabalhador aprovados pelo Ministério do Trabalho, respeitando o limite estabelecido na legislação, pode deduzir do imposto de renda o valor equivalente a 15% do total da despesa de custeio, efetuados no período de apuração. Esse aqui é um outro método, né? Então, é uma outra opção que a empresa tem de dedução. Então, ela soma todo o gasto que ela teve com a parte que ela não pode ser considerada aqui o que ela desconta do empregado, só a parte que a empresa realmente paga, né? Desse valor que ela realmente paga, 15% do total dessa despesa pode ser considerado como dedução para o imposto de renda ser recolhido, tá? Essa é uma segunda opção.
Como eu falei também, dessa forma, não pode ser adotado esse programa para empresas de lucro presumido, Simples Nacional lucro arbitrado. E a terceira opção, para a utilização do benefício, o custo máximo da refeição é de R$ 2,49, R$ 2,49. No caso de um custo efetivo ter sido superior a esse valor, o valor mensal do benefício é calculado mediante a aplicação da alíquota do imposto sobre o resultado da multiplicação do número de refeições fornecidas em cada período de apuração, correspondente a 80% do custo efetivo de cada refeição. No caso de o custo efetivo ser igual ou superior a R$ 2,49, o valor mensal do benefício é calculado mediante a aplicação da alíquota do imposto sobre o resultado da multiplicação do número de refeições fornecidas no período de apuração, pelo valor de R$ 1,99, R$ 1,99, que é considerado, então, no caso, o custeio da empresa, ou seja, a parte que a empresa paga pela refeição para cada trabalhador. Já vamos ver esse cálculo como funciona. Então, aqui nós temos as três opções, ou seja, com base nos gastos que a empresa teve, ou ainda na quantidade de empregados, ou ainda com base no lucro real apurado, a empresa pode ter essa dedução. E ela vai, obviamente, contemplar as três opções e ela vai poder escolher como dedução da guia de imposto de renda o que for menor, tá? E também não vai poder deduzir esse valor aqui do adicional de imposto de renda nem da CSLL. No caso aqui, primeiro um dos itens, né? Foi o último que a gente colocou o conceito ali. A despesa da alimentação vezes 15%. Então, 270 mil, que foi o gasto com a alimentação, vezes 15%, é igual a 40.500. Esse é o primeiro cálculo. Depois nós temos, segundo cálculo, o número de refeições, que foi 70.400 vezes 1,99, igual a 15%, vezes 15%, né? Nós vamos chegar aqui a um resultado de 21.014. Ou ainda, o valor do imposto de renda apurado no período, vezes 4%, e nós vamos chegar a um valor que eu posso deduzir do meu imposto a recolher. Dessas três opções, eu vejo qual é a menor. E a menor é a que eu vou poder utilizar na minha dedução, né? No nosso caso aqui, é o 4% sobre o valor do imposto de renda a recolher. Então, essa é a menor dedução e é o valor que eu vou poder utilizar. Então, vamos dizer que a minha guia de imposto de renda a ser recolhida seja de 50 mil. Então, eu vou ter aqui 51.357 reais de imposto de renda a recolher nesse caso, porque eu vou diminuir 8.743 da minha guia de imposto de renda a recolher, certo? Esse, então, é o meu incentivo que o governo coloca para mim como incentivo fiscal, né? Para que a gente possa diminuir o meu imposto a pagar quando eu sou do lucro real. Lembrando que, para ser do PAT, a empresa precisa fazer um convênio no site do Ministério do Trabalho. Lá existe uma adesão ao Programa de Alimentação do Trabalhador. Essa adesão, ela precisa ter aí o preenchimento dos dados da empresa, do perfil dos seus trabalhadores, da cozinha industrial ou da forma que ela serve as refeições, se é produzida no local da empresa, se é cozinha móvel, aquela que é transportada, a refeição transportada, né? Preciso alimentar a informação ainda no PAT do nutricionista responsável pelas refeições servidas aos trabalhadores e também pode ter a opção de a empresa, ao invés de utilizar a cozinha própria ou terceirizada, ela pode ainda fazer aquele convênio com o Sodexo, com a Alelo, né? Ou qualquer outro tipo de cartão, de operadora de cartão de alimentação ao trabalhador, alimentação e refeição. E a empresa pode fornecer ao seu trabalhador esse cartão de alimentação ou de refeição, e, obviamente, o gasto que ela tem em carregar ou recarregar esse cartão
é o que vai ser considerado como gasto com alimentação e, consequentemente, vai poder sofrer esses cálculos que nós vimos aqui. E o menor cálculo, o menor valor de dedução é o que vai poder ser utilizado pela empresa. Tá? Então, é dessa forma que funciona o PAT. O mais comum desses três cálculos aqui é esse de 4% sobre o imposto de renda. Tá? Geralmente é o mais comum que as empresas têm como adoção aí na forma de apuração do cálculo do imposto de renda à pessoa jurídica. Então, lembrando que, além de ter os funcionários, os empregados, né, bem alimentados, supridos, sem problemas de estarem com fome ou trabalhando com fome, ou sem estarem com energia para o trabalho, né, a empresa ainda consegue, quando ela é do lucro real, abater, então, uma parte aí desse gasto com alimentação no seu imposto de renda. Ok? Bom, depois nós temos outro incentivo fiscal que é bem conhecido no nosso meio. Aqui na nossa região a gente não costuma utilizar muito, mas as grandes corporações costumam ter esse incentivo fiscal, que é o incentivo à cultura, através da Lei Rouanet. A Lei Rouanet é uma lei instituída pelo número 8.313, de 91, que instituiu, então, o PRONAC, que é o Programa Nacional de Apoio à Cultura, e através desse PRONAC, né, as empresas apresentam os seus projetos, né, as companhias de teatro, as companhias de música, dança, ópera, produção cinematográfica, todas elas estão sujeitas à aprovação da PRONAC, apresentando os seus projetos, e com base nesses projetos apresentados, é feito o deferimento e a permissão de utilização da Lei Rouanet, com um código, né, um número de protocolo, que servirá aí como regra para que a empresa possa utilizar esse incentivo fiscal. Então, como eu falei, a Lei Rouanet ela é muito conhecida, gerou bastante polêmica recentemente aí no governo Bolsonaro, porque ele alegou que não seria mais autorizada a utilização dessa lei, porque muitos projetos culturais, atividades culturais, elas denegriam aí a imagem do país e a imagem das boas famílias, né, da tradição e dos costumes, porque eram companhias, digamos assim, que não tinham muito pudor na sua produção cinematográfica, né? Porém, esse processo todo, né, ele passou aí a ter aí um crivo um pouco maior, justamente para tentar filtrar todos os incentivos que são fornecidos a esse tipo de atividade cultural, né? Então, teatro, dança, ópera, circo, produção cinematográfica, literatura, música, artes visuais, folclore, patrimônio cultural, rádio e televisão educativa, culturas étnicas, raciais, entre outros. Então, a Lei Rouanet, ela tem uma abrangência bastante grande. E, como eu falei, muitas companhias conseguiram aí gravar os seus filmes ou fazer a sua peça teatral, né? Ópera, música, por conta da Lei Rouanet, que se não fosse a Lei Rouanet, não teriam o patrocínio das empresas para executar o seu objetivo, né? Ok? Continuando. Então, para adesão à Lei Rouanet, a primeira questão é que as companhias de atividade cultural apresentem o seu projeto, tenham aprovação através da Ancine e ainda através do PRONAC, né? E através, então, desse PRONAC, que eles apresentam o projeto e tendo a aprovação, eles recebem um número de aprovação para captação de recurso através da Lei Rouanet. E dependendo do tipo de atividade cultural, essa Lei Rouanet, ela vai poder enquadrar todas essas... Perdão, gente. Todas essas doações efetuadas em dois métodos, ou o método pelo artigo 18, ou o método pelo artigo 26.
Quando o projeto é enquadrado no artigo 18, o patrocinador poderá deduzir 100% do valor investido, desde que respeitando o limite de 4% do imposto devido para a pessoa jurídica e 6% para a pessoa física. Porque a pessoa física ela também pode participar da Lei Rouanet. Obviamente, o incentivo fiscal que ela tem é a dedução do valor que ela vai ter aí de imposto de renda a ser recolhido da fonte, né? Quando ela tiver imposto de renda pessoa física, ela vai poder abater aí até 6% do imposto devido, tá? Para a Lei Rouanet. Qual que é a importância da Lei Rouanet? É que ao invés de essas companhias de atividade cultural esperar o dinheiro vir lá da União para fazer alguma coisa, ela pode captar esse recurso, receber esse recurso, desde que atendendo esses limites estipulados, né? E com base nessa questão, essas empresas, então, essas companhias já vão ter esse dinheiro antecipado por essas empresas que participam da Lei Rouanet. E, consequentemente, as companhias não vão precisar esperar tanto tempo para receber esse recurso que está destinado à Lei Rouanet. E ainda, é bem importante porque as companhias, elas podem ter a contrapartida, além de poder abater isso do imposto, né? Elas também vão poder ter a divulgação da sua marca, da sua contribuição como apoiador, como patrocinador, em qualquer tipo de apresentação cinematográfica ou teatral, né? Isso vai ser vinculado a essas companhias que fizeram toda essa doação. Observem que, por exemplo, o Balé Bolshoi, aqui em Joinville, ela tem incentivo pela Lei Rouanet. E quando acontece aí o festival de dança, observem que sempre antes das apresentações existe lá um elenco de patrocinadores, né? Falando de cada um deles, os vídeos bem curtos, mas exemplificando que cada um deles contribuiu, ou que cada um deles contribuiu para aquele show, para aquela apresentação, aquele espetáculo, né? Através, então, da Lei Rouanet. Então, é bem importante essa atividade ou esse incentivo fiscal para as empresas e também para as companhias que recebem a doação, né? Então, quando eu falo de artigo 18, eu estou falando de 100% de dedução. Aqui nós temos a questão do artigo 26. Então, o patrocinador que apoia um projeto enquadrado no artigo 26 poderá deduzir em seu imposto de renda o percentual equivalente a 30% no caso de patrocínio ou 40% no caso de doação. Para a pessoa jurídica, nesse caso, ou 60% no caso de patrocínio, ou 80% no caso de doação, para a pessoa física, né? A pessoa física, então, ela também pode ser do artigo 26, ok? Bom, então, de acordo com a Lei Rouanet, são enquadradas no artigo 18 as seguintes atividades. Por isso que tem a diferença entre artigo 18 e 26. Quando é artigo 18, todo tipo de atividade de artes cênicas, livros de valores artísticos, literário ou humanístico, músicas eruditas ou instrumentais, exposição de artes visuais, doação de acervo para a biblioteca pública, museus, arquivos públicos e cinematecas, bem como o treinamento de pessoal e aquisição de equipamentos para a manutenção desses acervos. Produção de obras cinematográficas, videofonográficas, de curta e média-metragem, preservação do patrimônio cultural, material e imaterial, construção e manutenção de salas de cinema e teatro que poderão funcionar também como centros culturais comunitários em princípios com menos de 100 mil habitantes. O que gera o enquadramento no artigo 18 ou 26 é o segmento cultural no qual a realização se encaixa. Basicamente, qualquer outra área não prevista pelo artigo 18 leva ao uso do artigo 26. A diferença é o cálculo de aplicação entre o artigo 18 e 26. No caso
do artigo 18, a empresa que contribui aplica 4% sobre o valor do imposto de renda a pagar e abate este valor do montante do imposto, ou seja, aí está a grande diferença entre o artigo 18 e 26, né? O artigo 18 eu consigo abater 100%. Aqui tem um exemplo para ficar mais claro para a gente. Então, no artigo 18, o valor doado é abatido do imposto de renda a pagar. Então, vamos imaginar que eu tenho uma doação de 4 mil. 15% de 100 mil equivale a 15 mil. Então, esse seria o meu imposto de renda a recolher. Como eu fiz um incentivo, uma doação para a Lei Rouanet, eu posso diminuir essa doação desses 15 mil a ser recolhido. Ou seja, eu vou diminuir dos 15 mil, 4 mil, ficando então a pagar 110 mil reais de imposto de renda. Enquanto eu tinha. Deixa eu ver aqui. Enquanto eu tinha 15 mil a pagar, com o incentivo fiscal da Lei Rouanet, eu passo a ter 11 mil reais a pagar. Já no artigo 26, o valor doado é considerado como despesa e abate da base de cálculo do IR, e até 30% da doação é abatido do IR a pagar. Então, quando não se encaixa naqueles itens que nós colocamos ali do artigo 18, vai para o artigo 26 e, consequentemente, eu vou abater do imposto a recolher e também vou deduzir lá no meu LALUR, né, como valor de ajuste. Então, aqui nós temos o exemplo, a base de cálculo do IR, 100 mil. Menos 4 mil de doação, a base de cálculo do IR passa a ser 96 mil. Desses 96 mil, 15% equivale, então, ao imposto de renda pessoa jurídica. Desse valor, 30% da doação eu vou abater desses 14.400. Ficando, então, o IR a pagar, 13.200. Vejam que, no mesmo exemplo, eu tenho aqui IR a pagar 11 mil, no artigo 18, e no artigo 26, 13.200. Por isso é bem importante a empresa observar, a empresa que está fazendo a doação, né? Observar qual é a atividade cultural que está sendo desenvolvida, para verificar o quanto ela vai poder recuperar aqui, né? Ou ainda abater do seu IR a recolher da Lei Rouanet. Ok? Além da Lei Rouanet, as empresas podem captar recurso de doações ou incentivo, né, através da Lei do Audiovisual, a Lei número 8.685 de 93, artigo 44 da Medida Provisória 2.228 de 2001, né? Então, é uma lei que tem aí basicamente 19 anos, certo? E a lei do audiovisual é uma lei que regula o investimento na produção cinematográfica e audiovisuais. Empresas tributadas com base no lucro real podem investir em publicações cinematográficas aprovadas pela Ancine, Agência Nacional de Cinema, abatimento de 100% do valor incentivado até o limite de 4% de imposto de renda devido da pessoa jurídica. Então, nesse caso da lei do audiovisual, eu posso abater até 4% do limite, ok? Do valor a recolher, no caso, né? O artigo 1º, dedução de até 3% do IR para as empresas, sendo que essas podem também lançar no livro de apuração do lucro real o valor investido como despesa operacional. Então, o investidor se torna, portanto, sócio patrimonial do filme e já patrocinou, é convertido em certificados audiovisuais da obra por meio de operação inteiramente regulamentada pela CVM, ou dedução de até 4% do IR para empresas, assim como da Lei Rouanet. Então, o que a empresa pode fazer aqui, nesse caso da lei? Ela pode abater o que ela investiu lá na lei do audiovisual, como despesa dedutível, e 3% do IR também vai poder ser lançado no livro de apuração do lucro real como dedutível aí do IR a pagar,
ou ela pode fazer, a exemplo da Lei Rouanet, deduzir 4% do IR que a empresa tem a recolher. Ok? O investidor deve depositar o valor desejado para o patrocínio na conta bancária do projeto, aberta para supervisionar ou para ser supervisionada pela Ancine. Então, o que acontece? Quando eu tenho um projeto de audiovisual, eu tenho que abrir uma conta específica para aquele projeto, uma conta bancária, para receber todas as doações possíveis, né, das empresas dentro dessa conta, ou da pessoa física. Então, essa conta é uma conta de controle também da Ancine. Na hora de prestar conta da lei audiovisual, a Ancine vai pedir aí para que a empresa, na hora de prestar conta, apresente esses extratos, certo? Para que se tenha aí uma forma de auditoria dessas informações, né? O que mais? O ressarcimento do patrimônio feito virá no ano seguinte, na forma de restituição ou abatimento do valor do IR a pagar. Então, eu faço o cálculo para este ano, esse exercício, para poder abater ou recuperar, então, esse incentivo fiscal no ano seguinte. Além da lei do audiovisual, eu tenho, então, o Fundo da Criança e Adolescente, o chamado FIA, Fundo para a Infância e Adolescência Estadual. Esse FIA, ele é um fundo administrado pelo governo do estado, e as empresas podem fazer doações para este fundo. Esse fundo será utilizado para auxiliar, beneficiar determinadas entidades cadastradas no FIA. Essas entidades ela têm como função atender adolescentes, crianças, né, em estado de vulnerabilidade social, como aqueles que são abandonados e desabrigados, vítimas de maus tratos ou que sofrem abusos sexuais. Essas crianças, elas podem ser, digamos assim, beneficiadas, a entidade recebe incentivo para poder continuar cuidando dessas crianças, né? Então, esse valor é um valor de imposto de renda que a empresa teria para recolher de qualquer forma. Quando ela faz o incentivo e ela adota o critério de doação para o FIA, parte daquele imposto que ela ia recolher, ela diminui, né? E esse valor que ela diminuiu, ela vai, obviamente, destinar àquela companhia, aquela empresa, aquele órgão, né, público, que está vinculado, obviamente, ao FIA, a essa administração estadual das empresas. Ok, vamos seguir. No caso do FIA, o investidor destinará até 1% como doação, isso para a pessoa jurídica do lucro real, e até 6% para a pessoa física, quando a pessoa física ela entrega a declaração pelo modelo completo. Então, a pessoa física também pode fazer doação para o FIA. O prazo é até 31/12 de cada ano para que a empresa possa fazer a sua doação. Qualquer pessoa pode fazer uma doação ao FIA, mas para que essa doação possa ser considerada uma destinação do imposto, destinação do imposto de renda, devem ser atendidas regras expostas, previstas em legislação específica. Então, primeiro, verifique se preenche os requisitos pessoa jurídica pelo lucro real ou pessoa física pelo formulário completo de declaração. Depois, acesse o site sst.sc.gov.br, clique no link doação pessoa física ou jurídica e preencha os campos selecionados para a emissão do DARI e efetue o pagamento desse DARI no banco. Guarde a guia DARI, se desejar, você também será indiciado. E, obviamente, a empresa precisa guardar bem esse comprovante, né? Para que ela não tenha problema se, por acaso, ela tiver que prestar conta aí para o tribunal, para a justiça estadual, né? Então, é importante que se tenha aí a comprovação desse DARI
para mostrar que houve o abatimento por conta desse recolhimento, né, dessa guia com destinação à FIA. Depois nós temos um outro item que é bem procurado e é bem realizado, dentro do sistema de benefício fiscal, incentivo fiscal, que é o juros sobre capital próprio. Então, o juros sobre capital próprio é um artifício utilizado pelas empresas para lançar maior valor de despesa financeira no seu DRE. O que acontece? Geralmente as empresas, hoje em dia, elas já não têm tanto efetivo, né? E, consequentemente, ela tem sempre os seus sócios, que são investidores, investiram lá em capital social, investiram em lucro, ou ainda ela tem aí uma reserva de lucro acumulada de exercícios anteriores, reserva de capital, reserva de reavaliação, reserva de contingência, todos esses itens vão entrar aí no patrimônio líquido. E a quem pertence esse patrimônio líquido? A nada mais, nada menos do que aos proprietários da empresa, os sócios, né? Que é o que a gente chama de capital próprio. Sobre esse capital próprio, a empresa pode calcular um juros, um rendimento para remunerar os seus sócios por terem disponibilizado esse recurso para reaplicação no negócio. Então, o que acontece? Nesse caso, a pessoa jurídica poderá deduzir os juros pagos ou creditados individualmente a titular, sócio ou acionista, a título de remuneração do capital próprio. Calculado sobre as cotas do patrimônio líquido e limitado à variação pro rata dia da taxa de juros de longo prazo, chamada TJLP. Essa TJLP ela pode ser obtida de forma acumulada ou do mês, mas a gente utiliza aqui a TJLP acumulada no Banco Central, que é a taxa de juros de longo prazo. É um índice, né, que o Banco Central divulga, que pode ser utilizado aí como método para o cálculo do juros sobre capital próprio. Os juros ficarão sujeitos à incidência de imposto de renda na fonte pela alíquota de 15%. Então, o que acontece? O sócio recebe esse juros sobre capital próprio e sobre esse valor que ele vai receber, a empresa já faz uma retenção de imposto de renda retido na fonte, né? Então, recolhe a parte com uma alíquota de 15%, que é como se fosse um ganho de capital dos acionistas, ok? Algumas empresas já estão adotando esse sistema há um bom tempo, por achar vantajoso a dedução desse juros sobre capital próprio, obviamente só quando tem lucro, né? Quando ela tem aí um patrimônio líquido negativo, às vezes muito prejuízo, não adianta muito usar esse refúgio, esse subterfúgio, né, para dedução de base de cálculo. Então, o que é feito? Como é feito, né? Os montantes dos juros remuneratórios do patrimônio líquido passível de dedução para efeitos de determinação do lucro real e da base de cálculo da contribuição social limita-se ao valor dos seguintes valores: 50% do lucro líquido do exercício antes da dedução desses juros, ou 50% da somatória dos lucros acumulados e reservas de lucros, sem computar o resultado do período em curso. Para os efeitos do limite referido no item 1, o lucro líquido do exercício será aquele após a dedução da contribuição social sobre o lucro líquido e antes da dedução. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ler de novo. Após os efeitos do limite retido no item 1, o lucro líquido do exercício será aquele após a dedução da contribuição social sobre o lucro líquido e antes da dedução da previsão para o imposto de renda, sem computar, porém, os juros sobre o patrimônio líquido. Ok? Então, nesse caso, só vai ter validade aqui para a apuração do lucro no lucro real. Obviamente, quando é lucro presumido simples nacional, eu não uso juros sobre capital próprio, né? E quando eu uso 50% do lucro líquido do exercício antes da dedução desses, né? Eu posso utilizar, então,
essa base, né, esse lucro do exercício, 50% dele, para calcular, então, a dedução desses juros. Tá? Para que eu possa fazer o cálculo dos juros sobre capital próprio. Ok? Então, esses são os incentivos fiscais que as empresas, basicamente, que as empresas possuem, né? Existe aí, além de incentivo ao esporte e à cultura, que a empresa também pode atualizar ou utilizar, né? A lei do esporte, ela está basicamente... Então, a lei do esporte pode ser, do incentivo ao esporte também, é parecida com a lei da cultura, ou a lei Rouanet, né? Okay? E também serve para que haja incentivo por parte das empresas para os times de futebol, de bols, time de vôlei, time de handebol, de basquete, enfim, que é uma forma do governo, já que o governo acaba não contribuindo com essas atividades de forma efetiva, ele elege algumas empresas que acabam podendo contribuir justamente através da lei de incentivo à cultura e ao esporte, né? Ok? Então, esses são os incentivos fiscais que nós gostaríamos de passar para vocês terem em mente como modelo. Isso funciona na prática, tem empresas que adotam com frequência todo esse tipo de incentivo fiscal e é muito interessante. Ok? Muito bem. Bom, dito isto e falando aqui dos incentivos fiscais, se vocês forem ver, nós postamos lá para vocês um exercício para a gente poder corrigir juntos, né? Então, nesse exercício, essa planilha de Excel que eu deixei lá para vocês, o exercício para cálculo do imposto de renda e CSLL pelo lucro real. Então, apure o resultado do exercício da empresa Aprendendo Industrial Limitada e faça o cálculo do IRPJ e CSLL para a abertura do lucro real. A empresa está localizada em Santa Catarina e compra mercadorias para a industrialização de vários estados e efetua a venda das mesmas somente para Santa Catarina. A empresa possui participação societária em outra pessoa jurídica e costuma receber participação nos lucros da mesma. Na planilha anterior, em anexo, está demonstrada as compras e vendas da empresa. E as despesas incorridas no trimestre foram lançados contabilmente, tendo o seguinte histórico. Então, aqui é o total de despesa, tá? Conforme esse histórico aqui do tipo de despesa. Foi vendido um caminhão da empresa que já estava totalmente depreciado. No valor de 25%. E houve o recebimento de R$ 5.000 referente à participação dos lucros de outra pessoa jurídica, a qual a Aprendendo é sócia. O valor do patrimônio líquido da empresa no ano anterior foi contabilizado em R$ 1.125.200 e a TJLP, que é a taxa de juros sobre longo prazo acumulada, foi de 7%. Então, com base nessas informações, nós precisamos apurar qual foi o valor dos seus impostos, né? E também imposto de renda, pessoa jurídica e contribuição social. Vindo aqui para esta planilha, nós vamos ter aqui as informações das compras e das vendas, né? Aqui nas compras, nós temos a quantidade adquirida e o valor total da nota fiscal. A unidade da federação de onde foi adquirida a mercadoria. A alíquota de IPI já está predeterminada de 6%, então eu não preciso ir lá na tabela TIP para procurar a NCM e saber pela NCM qual é a alíquota. Já fiz essa busca, é 6%. E o que mais? Aí precisamos encontrar os impostos que eu vou recuperar, né? Lembrando que eu sou uma indústria que vou vender para outra indústria ou para um outro comércio distribuidor. Em Santa Catarina, a alíquota é 17%, mas quando ela tem essa conotação de venda da indústria para outra indústria ou outro comércio,
a alíquota ela tem uma redução para 12%. Então, vai ser 12% a alíquota do ICMS que eu vou poder recuperar na minha compra. Para eu calcular, então, no primeiro período a minha compra, eu preciso encontrar a minha base de cálculo para eu saber quais foram os impostos que eu pude recuperar. Para eu fazer esse cálculo da base de cálculo, eu tenho que dividir o valor total da nota fiscal dividido por a alíquota, que é 6%. Desculpa. Valor da base de cálculo dividido por 1, alíquota, né? 1,06. Não uso o percentual aqui. Aí eu acho a base de cálculo, que é o quê? Valor da minha nota, que tem IPI adicionado ao valor do produto. Então, tirando o IPI, que eu faço esse cálculo dividindo o valor da nota por 1, a alíquota, eu chego à base de cálculo dos meus impostos, ou dos meus impostos, né? Então, 301.886,79. Nesse caso, eu posso aplicar sobre essa base de cálculo a minha alíquota de IPI, 6%. 18.331. E eu posso fazer a prova real. 18.331, que é um imposto, que é um IPI, imposto adicionado ao valor da nota, mais a base de cálculo, vai dar 320 mil, que é o valor total da minha nota. Raciocínio para ICMS, base de cálculo, vezes quanto de ICMS? 12%, que é quanto eu vou poder recuperar sobre esta nota. PIS. A alíquota do PIS no regime não cumulativo é de 1,65. Então, sobre esse 1,65, aplicando a base de cálculo, 0,65%, chego a 4.981,13. Vezes 7,6. A alíquota do meu COFINS, né? 22.943,40. Aí eu pergunto, qual é o valor que vai para o estoque? Lembrando que vou lançar no estoque o custo da minha mercadoria. Qual é o custo da minha mercadoria? Valor total da nota, ou seja, tudo que eu paguei, menos ICMS que eu vou poder recuperar, IPI que eu vou poder recuperar, PIS e COFINS. Nesse caso, igual 320 menos menos, né? 18.113, que é o IPI, menos ICMS, menos PIS, que eu vou poder recuperar também, e o COFINS. Eu chego a 237.735. Sobre essa nota de 320 mil, o que vai para o meu estoque, que é efetivamente o meu custo, é 237.735. Para o período 2, também tenho que apurar aqui o valor da minha base de cálculo, que é igual a 252 vezes, desculpa, dividido, né, por 1, alíquota de IPI. 237.735. Sobre essa base de cálculo, eu aplico o IPI. Sobre o ICMS, aplico o ICMS. PIS 165, sobre a mesma base de cálculo. COFINS. Ok? E vou ter, então, o valor total do estoque, que vai ser justamente o 352 menos IPI, menos ICMS, menos PIS, menos COFINS. Terceiro período, então.
IPI. Ah, sim, tem que achar a base de cálculo, né? 210 dividido por 1,06. Ok? Então, a base de cálculo do IPI. Base de cálculo do meu ICMS, vezes 6%. Desculpa, vezes 12%, que é vezes 12, né? E não 6. Ok? Isso. PIS, então a mesma base de cálculo vezes 1,65. E COFINS, que também é do lucro real, também vou poder deduzir, né? Ô, professor, Oi? o PIS é 1,65? Ah, tá, já sei. Tá É certo. do lucro real, né? Não cumulativo. Lucro presumido é 0,65, né? Mas lucro real é 1,65 e eu posso recuperar. No presumido eu não posso. Ok? E aqui é 7,6, né? E COFINS. Tem que colocar um percentual, senão não dá certo. E o meu estoque, então, vai ser o quê? Total da nota menos IPI, menos ICMS, menos PIS, menos COFINS. É isso que vai lá para o meu estoque. Ok? Vamos revisar aqui se está tudo certo. Tá certo. Aqui, 165, base de cálculo. Aqui, 165, base de cálculo. 6, ok. 6, 6, 12, 12. 65, 65, 7,6, 7,6. Ok. E dessa forma, então, nós temos já a apuração das nossas compras, né? Que apuração? Os impostos que eu vou poder recuperar, que estão aqui. Esses impostos todos vão fazer parte do valor a deduzir lá na minha guia de recolhimento de imposto, né? Lá na conta gráfica. Quando eu falo conta gráfica, eu falo o processo de apuração do imposto a ser recolhido. Então, compras, vendas menos impostos das vendas menos impostos das compras, quanto sobra para eu pagar, né? Ok? E eu já posso fazer também, nesse caso, a nossa apuração das minhas vendas. Observe que as vendas, ela tem uma conotação um pouquinho diferente, porque aqui eu já tinha o valor total da nota. Aqui eu tenho o valor total dos produtos, eu não tenho o valor total da nota. Vou calcular o valor total da nota depois. Ou seja, 290 unidades do meu produto vezes 2.100 por unidade, eu tenho um total dos meus produtos de 609. Esse total dos meus produtos a ser vendido é a minha base de cálculo para os impostos, né? Seria, então, essa mesma coluna, só que aqui é o contrário, ok? Ó, 220 unidades vezes 2 de 220 e ainda 250 vezes 100. Então, esses são os meus valores dos produtos. Agora eu preciso achar o valor dos meus impostos sobre essa venda. Já vai facilitar um monte a minha apuração depois, né? Então, o ICMS, o IPI eu sei que a alíquota é 6. O ICMS é 17 ou 12. Como a venda é tudo para Santa Catarina, é dentro do estado, e eu estou vendendo para uma outra indústria ou um outro comércio, a alíquota é 12%. Chegamos então ao nosso IPI. Base de cálculo, que é o 609, vezes 6% de IPI. ICMS, 609, vezes 12% de ICMS. Isso.
COFINS, a alíquota também é 7,6. Então, 609 vezes 7,6. COFINS a pagar, né? Ou a recolher. 609 vezes 1,65, 10,048. E agora eu posso calcular o valor total da minha nota, que é o quê? Valor das minhas mercadorias mais o imposto. Mais o IPI, né? Okay? O ICMS já está embutido na nota. PIS e COFINS, ele também é destacado sobre o valor da base de cálculo. O IPI, sim, é adicionado ao valor da nota fiscal. Então, 609 mais o IPI calculado, 645.540. Né? Segundo período. Então, eu pego o valor da nota vezes 6%. Ó, valor dos produtos vezes 6%. Eu chego a 29.304. Para o ICMS, 12%. Para o COFINS e para o PIS, e aqui, então, o valor da nota vai ser o quê? O valor da mercadoria mais IPI. 517.704. E ainda, terceiro período, 6%. Achei o valor do meu IPI. ICMS, a mesma base de cálculo, 12%. COFINS, 7,6, né? E PIS, 1,65. Muito bem. Agora eu já posso calcular a nota do terceiro período. Total da mercadoria mais o IPI. Então, o total do meu faturamento, da minha receita no trimestre, foi 1.401.744. Aqui eu tenho meus impostos incidentes sobre a venda. Ok? Legal. Então, agora nós temos informação também para calcular o nosso custo da mercadoria vendida, que é o meu controle de estoque. Bom, eu tenho aqui uma planilha para esse controle de estoque. Vejam que eu estou fazendo o cálculo de estoque pelo custo médio, né? Ou seja, sempre pela média dos itens que eu tenho dentro do meu estoque e pela média do que eu tenho em reais dentro do meu estoque, né? A empresa não apresentou saldo inicial, saldo zero é zero, ok? Aí nós vamos para o primeiro período. Quanto que eu comprei no primeiro período? 320 unidades. Qual foi o valor do meu lançamento para estoque? É o custo efetivo da mercadoria vendida, que é 237.735. Então, eu vou colocar aqui esse total, 237.735,85. E com isso, eu encontro o valor unitário de cada produto que eu tenho no meu estoque. 237.735 dividido por 320. Então, cada unidade lançada no meu estoque tem um custo de R$ 742. Ok? Eu estou tratando da venda, então deixo zero. Vou apurar o saldo de estoque. Quantidade dividido pelo valor total em estoque. Então, eu vou ter os mesmos 742,92.
Ok? Agora, eu tenho a minha saída no primeiro período. Então, eu vou até colocar aqui como primeiro período tudo isso aqui. Não é entrada, estou tratando da minha saída. Quanto saiu do primeiro período? Já tem até alimentado aqui, ó. 290 unidades. Qual o custo dessa mercadoria que foi vendida? O custo está aqui, ó. Igual a 742,92. Total de custo da mercadoria vendida, das 290 unidades. Então, 290 vezes 742. Eu vou ter 215.448. Aí eu posso fazer a minha apuração de saldo deste período, né? A conta de estoque. 320 unidades menos 290 que foi vendido, igual a 237.735,85. Esse valor aqui, né? Mais, menos, desculpa, o que eu vendi. E faço o cálculo da média, que é o quê? 22.287 dividido pela quantidade, né? Chega aos menos 742,92. Segundo período, quanto que eu comprei? 210 unidades. 210 unidades. Qual o valor que vai para o meu estoque? 187.216,98. Vou copiar daqui, ó. Qual o valor, então, médio? O valor médio de cada unidade comprada nesse segundo período foi de 891,51, mas isso não importa para mim, porque eu estou calculando pelo custo médio. Então, eu vou ter o quê? Igual a 30 unidades que eu tinha de saldo, mais a quantidade que eu comprei, que foi 210, chegou a 240. Total que eu tinha em estoque anteriormente, 22.287, mais o total que entrou no meu estoque, 187.216. Dividindo um pelo outro, eu chego ao custo médio de R$ 872,94 cada unidade que eu tenho no estoque. Segundo período, eu também tive venda, né? Então, vou deixar esse segundo período aqui. Então, quanto saiu do meu estoque através da venda no segundo período? 220. É só a informação que basta para a gente, né? Agora, nós vamos fazer o cálculo de quanto custou a mercadoria vendida. Então, 872,94 vezes a quantidade que eu vendi. Opa. 872,94, que é o valor do custo unitário. Então, 220 vezes a quantidade, o valor em reais unitário, 192,045. Atualizo o meu saldo de estoque. 240 menos 220 que eu vendi, sobrou 20. Em reais, 209.504 menos o que eu vendi, 17.458. Então, a média continua sendo 872,94. E vamos para o terceiro período. Terceiro período, então, eu tive uma entrada de 150 unidades, que está aqui. O valor que vai ser registrado no estoque, 156,014. Dividindo um pelo outro, tem um custo médio unitário que foi adquirido agora de 1.040. Apuro o meu novo saldo, então eu tinha 20 mais 150. Eu tinha 17.458 mais 56. Eu tenho um novo cálculo de valor unitário, né? Que está no meu estoque, R$ 1.020. E vamos ter a saída. Esse último período vem de 100 unidades. Está aqui 100 unidades. Ok.
Isso mesmo. E vamos ter, então, um custo da mercadoria vendida unitário de 1.020, que é o que nós temos aqui como saldo, né? E a quantidade vezes esse custo unitário vai me dar o valor total de custo de mercadoria vendida, que foi 102,042. Faço a apuração do meu saldo de estoque. 170 menos 100 unidades, sobrou 70 no meu estoque, em reais. R$ 71.430, e o meu saldo, então, unitário é de 1.020. Então, vejam, nessa coluna aqui, gente, eu tenho o total do meu custo da mercadoria vendida. Para isso que eu faço a apuração do estoque, né, no lucro real. Então, eu sei quanto custou a mercadoria que eu estou vendendo. 509.536. Ok? Bom, e daí nós temos aqui ainda como identificar. Bom, vamos deixar para depois. Aqui tem apuração. Quanto eu teria de IPI a recolher aqui, ó. Então, conta gráfica, vamos chamar assim. 79.344, que é o sobre vendas, menos o IPI a recuperar. 35. ICMS sobre vendas, menos o que eu tinha a recuperar. PIS, a princípio, PIS 21.819 menos os 12.174. Por quê? Regime não cumulativo, eu posso me creditar dos impostos da entrada para abater o PIS e o COFINS também. COFINS 100.504 menos o que eu tenho na minha entrada de COFINS. Deixa eu ver se isso aqui ficou certo. Isso, muito bem. Então vejam, aqui são os meus impostos a recolher. IPI, PIS, COFINS e ICMS. Bom, aí nós podemos começar a preencher o nosso DRE. DRE do lucro real. Lembrando que o lucro real ele é a diferença das receitas menos os custos e despesas para chegar ao lucro que a empresa realmente teve. Esse lucro precisa, em alguns momentos, ser ajustados ou adicionados valores nesse cálculo, né? Com base, então, nas informações apuradas até agora, primeiramente nós vamos ter, no lucro real, a minha receita bruta com vendas. Vamos lá para a apuração. Receita bruta com vendas é o total do meu faturamento, ou seja, o total da minha venda. 1.401.744. Deduções com vendas são os vários impostos incidentes sobre a venda que eu vou poder diminuir aqui. Não fala assim vendas canceladas nem devolução, então eu não tenho nada para colocar nesse campo. IPI, quanto deu o meu IPI? Vou lá na exercício de apuração. IPI sobre venda. 79.344. ICMS sobre a minha venda. Meu PIS incidente sobre a venda, que está aqui, ó. Né? Venda. PIS 21.819,60 e o COFINS. Ou a COFINS, né? A somatória desses itens vai dar o total das minhas deduções. Então, igual a soma. R$ 363,54 de imposto sobre faturamento. Receita líquida com vendas, que é o 1.401, menos imposto.
Isso. 1.041. Aí eu tenho custo do produto vendido. O custo do produto vendido eu já apurei. Está aqui no exercício, controle de estoque, custo do produto. Ó. Ok. Então, 509, 536, a princípio, né? Eu preciso ver se eu não tenho nenhum outro custo elencado aqui nesse enunciado, né? Ó, aqui eu tenho outros gastos, eu preciso ver se eu não tenho nenhum outro valor que seja considerado como custo para eu alimentar lá no meu DRE. Mas depois a gente vai revisar essa planilha e nós vamos colocar, de repente, algum valor que tenha lá, aqui. De qualquer forma, eu tenho um lucro bruto, 1.041 menos o 509. E eu fico com um ROB, né? Resultado operacional bruto, ou ainda chamado de lucro bruto, de 531.853. Aí nós vamos ter as nossas despesas. Despesas administrativas, comerciais e despesas financeiras. E ainda as minhas receitas financeiras, que também são computadas aqui. Ok? Bom, para isso, nós temos essas informações que estão aqui no enunciado. Ó, serviço contábil, aluguel e assim por diante. Esses itens eu preciso separar o que é despesa administrativa, comercial, financeira e ainda custo com fabricação. Por isso, nós transferimos essa mesma planilhinha aqui para apuração. Isso. Apuração. Aqui nessa apuração eu tenho essa primeira planilha que nós vamos usar como se fosse um LALUR, um livro de apuração do lucro real. E aqui abaixo nós temos os gastos e valores de cada, no trimestre, né, de cada tipo de gasto. E eu vou precisar identificar se é administrativo, se é comercial, se é financeiro, se é operacional. Então, serviços contábeis. Isso eu sei que é administrativo. Aluguel do local onde a empresa funciona. Quando eu não tenho discriminado o que é da fábrica e o que é da administração, fica tudo na administração. Água, telefone e internet, também administrativo. Material de expediente, também. Honorários advocatícios. Então, às vezes a empresa tem convênio, tem contrato mensal, né? Nesse nosso caso, a empresa tem um gasto de 5 mil no trimestre, né? Então, aqui, honorários advocatícios, administrativo. Gasto com propaganda e publicidade, obviamente, comercial. Depreciação dos equipamentos da fábrica. Se são da fábrica, são equipamentos que, teoricamente, estão sendo utilizados para a fabricação dos produtos, certo? Então, ele é um produto... É um produto que é usado aí na fabricação, usado no processo produtivo, né? Um item, uma máquina, um equipamento, enfim. Então, isso aqui nós podemos colocar como custo. Custo de produção, certo? Depreciação dos equipamentos administrativos, obviamente, administrativo. Taxa para renovação de alvará, administrativo. Gastos com festa para aniversário da diretoria. Se é da diretoria, é administrativo. Porém, preciso já deixar destacado aqui que todo tipo de gasto com festa de aniversário da diretoria, qualquer confraternização de diretores, de filho de diretor e assim por diante, não é dedutível. Nós vamos lançar em despesa administrativa, mas nós vamos ter que adicionar a base de cálculo. Ok? Doações realizadas para creche comunitária. Geralmente, quando é doações, eu posso dizer que ela é comercial. É uma forma de marketing, né, que a empresa tem. Mas,
Creche comunitária, conforme a legislação, eu não posso considerar como dedutível na base de cálculo. Por quê? Eu só posso doar para a FIA, ou ainda para alguma ação comunitária que tenha um registro regulamentado na Receita Federal. Enquanto isso não acontecer, eu não posso doar. Ou, aliás, eu posso, só que eu não posso diminuir da base de cálculo. Tem que adicionar posteriormente, né? Então, adicionar. Multa de trânsito. Todo tipo de multa punitiva não é dedutível na base de cálculo. Então, multa de trânsito, vamos colocar como administrativa. Doações realizadas pela Lei Rouanet. Comercial, porém, é dedutível, porque é a Lei Rouanet. Refeições pagas para os filhos dos diretores. Administrativa. Também é considerado como um gasto, porém, eu vou ter que acrescentar lá na hora de calcular a base de cálculo do IR. Refeições de funcionários, isso é comercial. Não, desculpa, operacional. Né? Não, refeições dos funcionários, aqui está generalizado. Então, é administrativo. Salários e encargos sociais administrativos. Vou mudar para pretinho aqui. Isso. E ainda, salários e encargos sociais da fábrica. Quando é da fábrica, eu vou chamar de custo de produção. Ok? Então, vamos separar por cores aqui. Ó. Depreciação dos equipamentos e custo de produção. Eu vou poder classificar como CPV. Aí, comercial. Vamos colocar aqui laranjadinho. Comercial, doação realizada para Lei Rouanet. Muito bem. Agora, o que está em branco é tudo administrativo, né? Então, vamos poder fazer uma somatória aqui, ó. Total de despesa administrativa, quanto foi? Esse. Mais esse. Mais esse. Mais esse. Mais 60 mais 330 mais administrativo, né? Opa. Esse também é administrativo, né, gente? Apesar de não ser dedutível, né? Mas, por enquanto, é uma despesa que eu tenho que considerar. Está no meu DRE. R$ 97.740 total de despesa administrativa. Comercial. Então, eu tenho 6.000 mais 3.500 mais 2.500. R$ 12.000. E custo com 350 mais 25. A somatória desses itens tem que fechar com a somatória dos que eu tenho aqui em cima. 136.090. Vamos somar aqui para ver. Ó, 136.090. Ok? Então, eu considerei todos os itens elencados ali na minha planilha. Ok? Bom, agora nós temos as informações para a gente lançar lá no DRE, para apurar o resultado do exercício, né? Então, despesa administrativa igual 97.740. Despesa comercial 12. Despesa financeira, até agora não tivemos nada mencionado, né? Ok? E eu tenho um outro item ainda aqui que eu vou chamar de custo, né? Então, 26.350
eu tenho que adicionar aqui no meu custo de mercadoria, ó. Ou ainda, custo do produto vendido. Então, mais custo do produto. Ok. Agora, então, eu tenho as informações lançadas. Posso aqui fazer uma dedução, né? A soma. O que eu vou ter de soma aqui? Despesa administrativa, comercial, financeira e receita financeira. Aqui é uma despesa operacional. Legal. Teoricamente, eu tenho um ROL, resultado operacional líquido, né? Então, o meu ROL vai ser o quê? 505 menos os 109.740. Tenho receitas não operacionais? Tenho, eu até deixei aqui para a gente não esquecer. Venda do caminhão e dividendos. Então, vamos ver quanto foi a venda do caminhão. Está aqui no enunciado. Foi vendido um caminhão da empresa que já estava totalmente depreciado ao valor de 25 mil. E houve um recebimento de 5 mil referente à participação dos lucros em outra pessoa jurídica, a qual a empresa, apreendendo, é sócia. Então, 25 mais 5 de receitas não operacionais. 5, 1, 2, 3, mais 5. 30 mil. E, por enquanto, eu não tenho mencionado nenhuma despesa não operacional, que é aqueles gastos que eu tenho na venda do imobilizado, ou de dividendo, quando esse dividendo ele equivalência patrimonial negativa, né? Aí eu posso lançar aqui, ok? Então agora eu vou ter mais uma igualdade, que é 395.763 mais 30 mil. Menos despesas não operacionais, que não tem. Então, 425.763. Ok? Por enquanto, esse é o nosso resultado contábil. Certo? Mas não é o resultado ajustado. Eu tenho que observar se a empresa tem algum incentivo fiscal, se ela lança juros sobre capital próprio, que a gente sabe que lança, porque está aqui no enunciado, né? Ó. E como ela faz, então, a apuração desse resultado para chegar à base de cálculo para o IR e CSLL. Ok? Com isso, então, nós vamos precisar observar a Lei Rouanet, se tem incentivo à cultura, que a gente sabe que tem, né? Juros sobre capital próprio, para ir lançando essas informações aqui e ir ajustando posteriormente esse saldo, que é a base para o cálculo do IRPJ. Ok? Bom, eu vou pedir para vocês 5 minutinhos só para a gente tomar uma água, né? E a gente já volta para dar continuidade na correção desse exercício. Tá bom, minha gente? Não vão embora. Até daqui a pouco.